De vocês, bem-vindos a essa live de lançamento. Temos um lançamento muito importante hoje. Quando nós falamos de lançamento, nós falamos, obviamente, desse produto aqui, Zenco Juice, né? E mais interessante, assim, que quando a gente fala em lançamento, que sempre cria uma expectativa em relação ao que vai ser lançado, como vai ser lançado, etc. Mas nós já estamos falando, né? Eu, principalmente, tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a elaboração desse e-book, que é um material assim extremamente importante para cada um de nós, né, para nós podermos alinhar as informações, trazer informações novas, principalmente para um consumidor, para um novo consumidor, para uma pessoa que quer usar o produto, tem algumas dúvidas, quando você quiser entregar alguma coisa para alguém, algum material para alguém também, além do material online, que é o próprio site ou Instagram, nós temos também agora um material que é um e-book, né? Um livro que era para ser com umas 15, 20 páginas e foi crescendo, já até ficou em 40 e tantas páginas, né? Já 40 páginas desse e-book. Então, é um material assim, super importante. Vamos ter participação do autor desse material, que é o Dr. José Irineu, que eu acredito que todos vocês já o conhecem. Vamos falar sobre todos esses temas que está neste e-book, né? Os temas que estão no e-book, os temas relacionados ao Zenco Juice. Vamos entrar com algumas explicações, eu vou fazer algumas perguntas para o Ineu também. Se vocês estiverem no chat, quiserem colocar depois que ele falar algumas perguntas extras que não foram abordadas aí, a gente também talvez teria tempo para responder algumas perguntas, mas vamos fazer uma noite assim bastante importante, e eu seria, sem dúvida nenhuma, para mim é um divisor de águas quando a gente lança um e-book deste, né? Mas antes mesmo de falar, de chamar o doutor Irineu e falarmos desse book, da expectativa desse material e apresentar para vocês o material, é importante também falar onde nós estamos e como nós estamos também em relação a The One Life e em relação a Zenco Juice, né? Começamos esse negócio em junho no pré-market, maio e junho aí pré-market, em julho tivemos o Gran Open e começamos aí, completamos junho, quando chegaram os produtos para as pessoas, meados aí do mês de junho, depois julho e agosto completou 2 meses, setembro, terceiro mês, então nós estamos aí 3 meses e pouco de negócios desde o Gran Open, julho, agosto, setembro inteiro, né? Ou seja, estamos com muito pouco tempo, né, de negócio, muito pouco tempo para que nós tenhamos resultados com o produto, mas com o produto realmente é um diferencial e nós já sabíamos disso e cada vez estamos provando isto, que esse produto é um diferencial na saúde das pessoas. Por que é o diferencial? Porque esse assunto de desbiose, que até alguns meses era desconhecido para a maioria de vocês, passou a ser um assunto do dia a dia, né? E aí chega-se à conclusão que praticamente quase toda a população mundial tem desbiose em graus diferentes, mas tem esse desequilíbrio entre bactérias maléficas e benéficas, e essa desbiose tem sido hoje apontada em vários estudos como causa de muitas doenças. Ou seja, você conseguindo combater ou equilibrar a sua microbiota intestinal, combatendo a desbiose, provavelmente muitos dos sintomas vão diminuindo ou vão desaparecendo. É por isso que esse material, esse book, vai tratar sobre esse assunto também. Então, nós estamos nesse momento, o momento que nós lançamos o produto em informação de venda de uma caixa com 3 garrafas, lançamos o produto para as pessoas possam se cadastrar como executivo comprando uma caixa ou 2 caixas, uma caixa como business ou 2 caixas como premium, mantemos essas caixas como premium. Estamos ainda muito em breve, mas já estamos em fase bastante avançada de começar a vender o Zenco Juice em uma unidade via site, né? Ou seja, ainda está nós estamos ainda nas questões de custo, seguro, logística, tem um monte de impostos, tem um monte de tratativas a serem feitas, mas estamos bastante avançados nisso. Em breve chamaremos também um novo treinamento, uma nova live para anunciar esse Zenco Juice quando for vendido em uma unidade, que é algo bastante importante, principalmente para um cliente. E aí nós podemos criar algumas ações através da venda de uma unidade também, né? Isso demanda ainda um pouco de tempo e uma estrutura operacional, mas em breve nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também, né? Outra coisa que nós vamos falar em breve para vocês com mais detalhes sobre a viagem, a nossa primeira viagem para Gramado. Em breve nós vamos chamar também um treinamento e falar um pouco dessa viagem, de conteúdo, de data, etc. E também nós vamos anunciar também a estrutura da nossa primeira convenção Gold Diamond, né, que vai ocorrer no início de 2024. Então, tem muita coisa acontecendo e o importante é que nós estejamos sempre muito bem alinhados, porque as coisas elas têm uma urgência, mas a gente tem que saber fazer as coisas de forma que a pressa não nos
não nos condene a fazer alguma coisa errada ou mal feita. Queremos tudo para ontem, por uma certa urgência, mas nós temos que saber que temos responsabilidade por outro lado. Pessoas estão tomando produto, pessoas estão fazendo negócio, pessoas estão ganhando dinheiro, pessoas estão criando uma estrutura empreendedora, e nós somos muito responsáveis para que isso realmente tenha todo um norte e tenha uma estrutura que suporte sempre qualquer tipo de crescimento que nós venhamos a ter. Então, assim, primeiro, estou muito feliz com os resultados do Encojuice, que é o nosso ponto principal, vamos dizer assim, né? Uma empresa se forma em produto e venda de produto. Se o produto tem venda, tem um negócio. É isso. Então, o produto caminhou, o produto andou, pessoas compraram, então tem a venda. Produto e venda, então nós temos um negócio, e nós temos um negócio altamente escalonável e altamente inovador, né? E por isso que nós precisamos sempre atualizar com novos materiais para que nós tenhamos sempre a mesma linguagem e a partir dessa linguagem também a gente saiba quais são os materiais importantes. E por que eu estou falando isso, especificamente materiais importantes? Porque toda vez que nós entramos num assunto mais técnico, desbiose é um assunto técnico, microbiota é um assunto técnico, ou problemas de Kegel, ou seja, problemas relacionados ao intestino, são assuntos técnicos. E toda vez que nós entramos no assunto técnico, se nós, empresa, não damos a informação correta para os executivos e para os clientes, as pessoas elas vão na internet buscar essas informações. E na internet é uma terra sem lei, né? Pessoas falam o que querem na internet. Então, tem muitas informações na internet que são informações importantes, verdadeiras, mas tem muitas informações que não são verdadeiras, né? Então, o que nós precisamos assegurar? Assegurar sobre a fonte de informação. Quando nós falamos em microbiota, quando falamos de desbiose, quando falamos em fermentado, nós temos que assegurar que as pessoas que são executivos ou consumidores em Encojuice saibam onde está a informação que já passou por um crivo ou já passou por uma curadoria, né? Ou seja, uma informação realmente que ali você pode buscar. Então, o primeiro passo dessa informação, muito superficial, é o site, né? Às vezes o próprio Instagram, mas é muito superficial. O segundo passo dessas informações, ela será, a partir de agora, o e-book, né? E depois nós teremos um outro passo, quando nós começarmos a ter eventos específicos, como workshop, como congresso, como seminário, ou como simpósio específico deste assunto. Quando nós começarmos a convidar pessoas para falar sobre esse assunto, profissionais de saúde, nutrólogos, nutricionistas, médicos, etc., médico nutrólogo ou de outras áreas, a falar sobre esse assunto dentro de um simpósio, dentro de, quem sabe, um congresso, né, que nós estamos nos organizando para tudo isso. Em breve vocês saberão em detalhes o quanto isto vai nos trazer de bagagem como fonte de informação correta, informação segura sobre esse assunto, tá? Mas, para começarmos, né, para falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o e-book, vocês todos receberão esse e-book digital, né, a versão online, mas eu vou convidar aqui a pessoa que escreveu esse e-book, tem nos ajudado muito nesse momento ainda inicial de formatação junto ao público consumidor, tem participado, inclusive, de algumas conferências online com vários executivos, né, respondendo algumas perguntas, dando a sua contribuição e toda a sua bagagem profissional. Então, eu queria chamar vocês para juntar-se a nós aqui, o doutor José Irineu Gobispan. Então, eu vou esperar que ele abra a câmera, que ele abra aí a câmera e o som também. Doutor Irineu está aí. Está ouvindo, doutor Irineu? Tudo. Seu som está bom? Fala boa noite a Estou todos. falando Aí, aqui, estão me ouvindo? Boa noite, é um Perfeito. prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Perfeito. Então, já está com som. Deixa eu apresentar o doutor Irineu, para quem se não conhece ainda. O doutor Irineu, primeiro, é um amigo de muitos anos, né? E eu tenho uma grande alegria mesmo de ser amigo dessa pessoa, por toda a integridade dele, primeiro como pessoa, como pai, né? E na sequência como médico, como fonte de inspiradora, como uma medicina que faz, que sai de uma medicina totalmente cartesiana, uma medicina mais sistêmica, olhando sempre o indivíduo e não a doença, e isso realmente toca realmente muito na verdade das pessoas, né? Ajudando as pessoas não tomarem um remédio para se curarem, mas entenderem o porquê que manifestou esse desequilíbrio, esse sintoma, ou esse sinal, ou até mesmo essa doença, e qual a melhor forma de tratar. Então, o doutor Irineu é um médico, nutrólogo, tem uma vasta carreira de especialização, mas eu vou deixá-lo só como médico nutrólogo aqui para a gente,
mas tem especialização fora do Brasil, Alemanha, Estados Unidos, etc., e na América do Sul. Mas mais importante do que isso, quando nós convidamos o Dr. Irineu para fazer parte dos conselhos científicos da The One Life, é porque realmente tem uma sinergia muito grande. O que nós queremos atingir com relação ao negócio da One Life e com relação a produtos EncoJuice, e o Dr. Irineu com relação à forma com que ele trabalha. Existe uma sinergia muito grande, né? Na forma com que ele atende os pacientes, que eu já conheço há tantos anos, e está nesse projeto, junto com a gente, apostando no projeto. Nós estamos na fase embrionária do projeto, né? Mas a contribuição dele realmente já tem sido muito grande e será ainda maior. Esse e-book vocês verão daqui a pouco, vocês saberão do que eu estou falando, né? O meu dedicou bastante tempo em elaborar o e-book, em escrever, em pesquisar, em deixar o material, por ser médico também. Você sabe que às vezes o médico ele pode ser muito pode ser questionado por algumas outras áreas de medicina, por algum outro médico. Então, quando faz um material, um e-book, tem que ter todo o cuidado em relação a escrever que o produto não é um remédio, que o produto não visa curar doença, né? Que as pessoas têm que tomar o produto, tomar diariamente. Isso é muito importante ser colocado, está colocado nesse e-book também. Mas todo o tempo que ele se dedicou também a colocar referências, não é só referências biográficas, mas fontes de referências com link. Então, no e-book, quando vocês clicarem em alguns links, vocês vão para algumas publicações internacionais em revistas muito importantes mundialmente sobre esse assunto. Então, é um material curto, vamos dizer assim, né, de 40 páginas, mas material muito embasado, com muito conhecimento e escrito integralmente pelo Dr. Zé Irineu. Eu não tenho dúvida que nós vamos conversar um pouquinho desse book e vamos apresentar para vocês e, obviamente, discutir alguns assuntos que estão ali colocados, tá bom? Mas seja bem-vindo, doutor José Irineu Gobspan. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que todos nós estamos nessa noite de feriado, né? De Dia da Criança, né? Parabéns para todas as nossas crianças, que nós todos mantenhamos as nossas crianças vivas dentro de nós, senão nós estaremos só sobrará os velhos, né? E se você não tiver a criança que tem aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela força de fazer, de brincar, de ir atrás, aí você nem está no negócio, né? Porque precisa de gente assim, né? Esse tipo de projeto do EncoJuice precisa dois aspectos, né? Um aspecto de ter força de vontade, de ter entusiasmo, ter dedicação, na visão do negócio, mas também tem que gostar do ser humano, né? Porque ele, diferente de qualquer outra coisa, ele é um produto que ele traz saúde para as pessoas. E isso é que me trouxe, né, a vontade de participar desse projeto, quando o Gilberto, que a gente se conhece há tantos anos, e temos uma forte amizade, me convidou e me mostrou e disse, nossa, isso aqui você está trazendo uma coisa maravilhosa para as pessoas, uma coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Essa semana me convidaram para dar uma aula, né? E aí a pessoa, o profissional que me convidou disse assim, vamos falar de inflamação crônica de baixo grau, que agora está todo mundo falando, e o senhor já fala nisso há 6, 7 anos. Eu digo, mas às vezes a coisa tudo tem um timing para chegar, né? Sei lá, tem moda, não sei o que acontece, de repente aquilo tudo conflui, né? E junta, né? E depois na conversa eu vou mostrar a vocês como o universo está conspirando a favor dos EncoJuice, né? Eu acho que o negócio vai dar certo, porque tá tudo tão coerente, né? Existe uma coisa que no universo chama coerência, né? Coerência cósmica, né? Coerência quântica, sei lá. Que deu uma coerência que no timing que está acontecendo as coisas na área da saúde, apareceu o EncoJuice exatamente no momento correto, né? E isso que eu vi que me apaixonou, e aí, obviamente, fui estudar e fui fazendo, e para fazer esse e-book eu estudei também, e quanto mais eu estou olhando, e eu continuo fazendo isso, e buscando cada vez mais trabalhos, a coisa vai numa autoconfirmação, né, Gilberto? É muito bacana. Maravilha. Maravilha. Então, doutor Irineu, eu já vou abrir o e-book, né?
até a página, e aí nós vamos conversando em cima das páginas, eu vou compartilhar a tela, e nós vamos conversando em cima das páginas para falar dessa de inflamação, crônica, baixo grau, microbiota, etc. Aí eu vou te perguntando algumas coisas que estão no e-book, né? As pessoas não têm esse material, mas sem dúvida a sua explanação, ela complementa tudo aquilo que está no e-book. Deixa eu compartilhar a tela aqui e mostrar para todo mundo este e-book. Aí aparece aqui, todo mundo está vendo? Agora sim, né? Está todo mundo olhando aqui, ó. Então vocês vão ver aí, Dr. José Irineu Gobispan, ó, aí está a capa do e-book, as dezenas de benefícios do Rei dos Fermentados. Esse Rei dos Fermentados foi o próprio Dr. Irineu que deu esse título, depois que ele foi começar a estudar também sobre produtos fermentados, né? E aí falou como a gente vai chegar nesse assunto também. Aí você tem, ó, neste book, as dezenas de benefícios dos Reis dos Fermentados, e aí você tem sobre o autor, né, quem é o Dr. José Irineu, já tem toda um pedaço do currículo dele, vamos dizer assim, uma parte pequena do currículo dele aí, mas está aí, ó, médio nutrólogo, formação ortomolecular, medicina tradicional chinesa. Bom, eu vou encurtar a história porque vocês vão ter Você tudo isso deixa aí. lá. Vai adiante, vai adiante. Vai para vocês saberem, mas está lá. Aviso legal que eu falei para vocês, é importante isso, ó. O livro não contém, tá vendo? Ó, exclusivo educativo, né? Recomendado meio diagnóstico, tratamento de doença, porque não queremos que o executivo seja um curandeiro, vamos dizer assim, com o produto, então é importante colocar o produto como um alimento, né? E aí é importante ter esse aviso legal para ter que as pessoas. E aí tem um índice. Então, nesse índice aqui está por página. Página 1 começa lá, ó, saúde. E depois na página 4 tem inflamação crônica de baixo grau, né? Irineu, vamos falar já desse assunto, então. Né? Por que você colocou esse assunto, inflamação crônica de baixo grau, que é um assunto que você fala há tantos anos, como você disse agora há pouco, chamaram para dar uma aula e quiseram que você falasse diretamente desse assunto. Né? Qual é o objetivo de colocar logo no início desse material esse tópico? Pois é o que eu estava falando da confluência das coisas, né? Você imagina que eu estava preparando dentro de um curso, umas aulas, isso já faz uns 4, 5 anos, e aí se falava das DCNT, que chama-se doenças crônicas não transmissíveis. O que são as doenças crônicas não transmissíveis? São as doenças crônicas e que não se transmite. Artrose não transmite, diabetes não transmite, Alzheimer não transmite, aterosclerose não transmite, doença pulmonar crônica não transmite. Então, se você vê, essas são as doenças que vão aparecendo com a idade, vão aparecendo no envelhecimento, que essas é que levam as pessoas ao sofrimento e à morte. Tanto que ela era o assunto que estava em mais alta até o Covid. O Covid veio, mas é um quadro agudo, mas, assim, tirando o Covid, o assunto na área da saúde mundial era as doenças crônicas não transmissíveis. Era a maior preocupação da ONU, a maior preocupação do Ministério da Saúde, você via, assim, em primeiro lugar, sempre isso. Por quê? Porque isso causa a maior parte das mortes e é a maior presença de doença nas pessoas a partir dos 40, 50 anos de idade. E é o maior custo para a saúde, tá certo? Uhum. Tanto para governamental, a nível, o maior gasto mundial nisso. Aí, o que acontece? Quando eles começaram a focar nisso, nessas doenças, eles começaram a olhar, tá, mas o que realmente acontece? Por que tem todas essas doenças, artrose, diabetes, né, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças imunológicas? Eles começaram a investigar, e quando eles investigaram, eles descobriram que o que estava acontecendo era uma destruição permanente dos tecidos. Por isso também que as pessoas chamam de doenças crônicas degenerativas. A pessoa tem uma doença crônica degenerativa, ou seja, está degenerando o tecido vai lentamente degenerando, desmanchando bem devagarzinho. E aí eles foram investigar. E o que eles viram? Que a causa dessa degeneração, desses processos crônicos, era uma inflamação. Então, eles viram que era uma inflamação crônica. Assim como a doença era doença crônica, doenças crônicas, hipertensão é uma doença crônica, né? Alzheimer é uma doença crônica, tá certo? Aterosclerose é uma doença crônica, obesidade é uma doença crônica, depressão muitas vezes é uma doença crônica. Então, eles viram que todas essas doenças eram inflamações crônicas. Só que não era uma inflamação que nem eu
queimar meu dedo e dar aquela inflamação forte, ou entrar uma bactéria e fazer uma inflamação, uma infecção forte. Era uma inflamação crônica bem sutil, bem sutil. Por isso que chamam, tem vários nomes, mas a mais usada na Itália, onde eu fiz os meus cursos, era inflamação crônica de baixo grau. Baixo grau é aquele volumezinho bem baixinho, né? Então, ela é uma inflamação bem lenta, bem lenta. Por que isso acontece? Aí foram investigar por que isso acontece, tá certo? Então, assim, a inflamação crônica de baixo grau é aquela inflamação permanente, sutil, é o que está escrito ali, a exploração da inflamação contínua e sutil que afeta o nosso corpo, correlacionada com doenças crônicas, tá certo? E por que o final está ali fortemente ligado às alterações da microbiota intestinal? Eu posso ir avançando, Gilberto? Não, pode, porque já o próximo tema já tá ali A como microbiota. microbiota, né? Na página 8 já está como microbiota. Isso, Claro. então, por isso eu fiz o e-book numa sequência, Uhum. entendeu? Para o raciocínio ser sequencial, tá certo? Para não ficar uma Sim, coisa para lá e perfeito, para cá, né? Para perfeito. ficar o ping-pong, né? Para ficar numa É. sequência. Então, então você imagina, eles viram os estudos científicos que você tem uma inflamação crônica, ou seja, permanente e sutil. Por que isso acontece? Porque o organismo, o sistema, a inflamação no organismo, na verdade, é uma defesa, certo? É uma Sim. defesa do organismo. Não é se eu não tiver defesa, morri, né? Tá? Então, Uhum. eu preciso ter o sistema imunológico. O que é inflamação? É ir atacar aquilo que está nos invadindo e fazendo mal. E o que nos invade? Nos invade o invasor, né? Pode ser químico, você come uma comida estragada ou come ou bebe um veneno, né? Isso é química. Ou pode ser bioquímica, né, que a gente chama, ou biológica. Então, ou bioquímica ou biológica. O que é biológica? Vírus, fungos, bactérias, tá certo? Então, todas as infecções, as gripes, sei lá, o Covid, todas essas doenças são de origem biológica. Então, nós temos agressores biológicos e nós temos agressores bioquímicos. Quando eles invadem, o nosso sistema tem que se defender. O que ele faz? Ele vai lá e ataca. E ele entra, então, num processo de ataque destrutivo para destruir esses elementos químicos ou esses elementos biológicos. Tá certo? Uhum. Então, quando ele começa a fazer isso, no momento que ele conseguiu eliminar ou matar a bactéria, matar o vírus, ou neutralizar o produto químico, tá certo? Parou, ok, pode parar a inflamação. Aí vem uma Uhum. segunda fase da inflamação que a gente chama de regeneração. Por exemplo, eu inflamei meu dedo, aqui a minha mão, fez um furúnculo enorme, cheio de pus, papapá, é a fase destrutiva. Depois o que acontece? Conseguiu matar a bactéria, o tecido velho sai e você refaz, regenera o tecido. Tá ali, a minha mão não tem mais nada, já está ótima, maravilhosa como era antes, tá certo? Então, você tem as duas fases da inflamação, uma fase que a gente chama de destrutiva ou pró-inflamatória e depois uma fase de regeneração, destrói, constrói. O que acontece? Dependendo da situação, o que eles viram? Que nesses casos de doenças crônicas degenerativas, o organismo entra no processo de destruição e nunca vai para o processo de regeneração. Ele fica no processo de destruição sempre, 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 sempre. Então, pode até às vezes ter começado de uma forma forte, ou às vezes sutil, e mesmo que ela comece forte, no segundo tempo ela baixa a intensidade e fica sutil. E continua, ela nunca vai para a regeneração, ela continua sempre destruindo, mas aquela maneira sutil, assim, que você nem percebe que está destruindo. E vai destruir. Por isso que a chama é uma inflamação crônica, porque ela é permanente ali, está sendo destruindo, de baixo grau, porque ela é sutil e você não percebe. Entendeu? Então, a origem é essa questão do organismo nunca parar de estar na fase destrutiva e ir para a fase regenerativa. Perfeito. Aí eles foram investigar por quê, né? Por que ela fica na fase destrutiva e não vai para a fase regenerativa? Porque se a inflamação foi causada porque espetou uma agulha no meu dedo e eu nunca tirar a agulha do meu dedo,
eu vou ficar com uma inflamação permanente. Ou seja, tinha alguma coisa que estava lá furando o dedo e mantendo a inflamação permanente. E aí eles foram, bom, o que pode estar acontecendo? Não tem nada no cabelo, não tem nada nas mãos, né? Que nem o mágico, né? Nada nas mãos, nada nas orelhas, não tinha nada. E saíram atrás. Onde é que estava essa agulha que estava furando o dedo e que estava mantendo a coisa? Adivinha onde é que eles acharam? Exatamente. Acharam no intestino, entendeu? Porque você pensa assim, qual é o lugar que está sempre com um monte de coisa química, que pode ser tóxica, lembra que eu falei, a origem das inflamações ou é agressão bioquímica ou é agressão biológica. Então, eles foram ver onde é que tinha bastante coisa química, que seria ruim para o nosso organismo, que nós aqui chamamos de tóxicas, né? Sim. Coisas tóxicas bioquímicas, ou coisas biológicas, agressores biológicos possíveis. Qual é o lugar do organismo que está sempre aquilo, aquela fermentação, aquela brigaiada, aquela monte de bicho, aquele monte de produto químico? No intestino. É ali que está. E aí eles foram. Isso é o que vem acontecendo nos últimos anos. Por isso que eu falo que essa coerência, né, que foi chegando, a ciência está vindo, né? Parece que o Zeno estava parado lá no cantinho, esperando chegar o momento para ele dizer tchau, tchau, aparecer, né? Então, assim, vem vindo os trabalhos científicos, e eles vêm vindo nisso, né? Então, doença crônica, por que tem doença crônica? Porque tem uma agressão permanente, cadê essa agressão permanente? Tem que estar num lugar que tenha toxina, agressão bioquímica e agressão biológica possível e permanente. Intestino. Chegaram no intestino. E aí, então, foram estudar o intestino. Esses são os estudos todos, que estão cada dia. Então, agora, se viu que é no intestino, e todos os estudos que estão fazendo estão mostrando e reforçando. Pô, realmente é no intestino. Pô, é realmente no intestino. Mas o que tem no intestino que realmente causa esse processo permanente de irritação? Aí, bom, nós temos bilhões, trilhões, né? Quando eu dei aquela aula lá, nós temos 30 trilhões de células no nosso organismo. 30 trilhões. E nós temos ali entre 30 e 35, 40 trilhões de bactérias no nosso organismo, né? Antes tinha o conceito de 100 bilhões, não sei o que era 30 bilhões de células e 300 bilhões de bactérias. Sempre eu falava, tem 10 para 1, não sei o quê. Aí eu fui atrás dos estudos científicos, né? Porque aqui nós temos que falar para vocês o correto, não pode ser o palpite de alguma pessoa. E eu achei os trabalhos que foram feitos em Israel, que eles fizeram a contagem e eles chegaram à conclusão que era mais ou menos 1 por 1. Então, cada célula nossa tem uma célula, um pouquinho mais de bactéria, né? Então, a gente é metade... Nós somos metade ser humano e metade bactéria, né? Estou brincando. Tem uns que são mais bactéria que ser humano, né? Sabe que eu vou contar uma coisa fora, né? Que eu sempre falo que nós somos assim, ó. Nós somos de proteína, a nossa estrutura toda é de proteína, açúcar, porque a proteína forma a estrutura e o açúcar faz a amarração da estrutura. A gente chama isso de proteoglicanos, né? Que eu dou aula disso, de matriz extracelular e tal, e eu falo isso sempre, né? Que nós somos feitos de proteína com açúcar, mas nós somos 70% água. Bom, o que é uma coisa que ela é proteína, açúcar e água? Gelatina. O que é gelatina? É proteína, açúcar e água. Eu sempre digo que nós somos de gelatina. Tem uns que são mais, né? Uma textura, depende, varia a textura da gelatina de cada um, né? Mas nós somos todos gelatina. Mas na verdade, voltando, nós somos metade bactéria e metade ser humano. Então, essas bactérias, o que eles estão estudando? Começou a se estudar muitos anos atrás as cepas, né? Os tipos de bactérias. Tem milhares de famílias de bactérias e fungos no intestino.
Aí começaram a estudar as bactérias, eles viram que em tal doença tinha mais bactéria, tinha menos bactéria, na outra tinha mais dessa e menos daquela e tal. E aí se começou nos últimos anos, eu me lembro que eu imagino na clínica, né, vem sempre os laboratórios, dizer, olha, doutor, agora se você der essa bactéria que está faltando nessa doença, você vai dar e vai melhorar. Aí depois vem essa bactéria, aí você tem que... Então surgiu a história de dar as bactérias para a pessoa tomar cepas e cepas de bactérias. Então, prescrevi muito isso, prescrevi muito isso. Isso chama-se... Estava dando probiótico, na verdade, né? Probiótico. Então, a história do probiótico ficou assim um maior sucesso. Depois, aí começaram a estudar e viram que talvez seja o caso também de alguns alimentos para essas bactérias que estão faltando, né? Bom, se é o alimento para a bactéria, é o pré-biótico, né? Né? Sim. Então, o papo fica o pré-biótico, o probiótico, dá esse prebiótico, aquele probiótico, aquele probiótico. E os últimos trabalhos, aí estou falando de novo, volta a coisa do timing do Zenko, né? O último ano, tal, tem, uma coisa que tem aparecido assim, a gente dá e não resolve. Dá o prebiótico, mais ou menos. Se eu dou o prebiótico e paro, um dia já volto, assim, não é consistente, entendeu? Não é consistente. Bom, por quê? Porque se você tem milhares de tipos, é que nem você tem uma cidade com milhares de pessoas, entendeu? E que elas todas, cada uma tem uma função, né? Certo? Um é o ferreiro, o outro é o comerciante, o outro é o advogado, o outro é o... E aquela cidade está tudo trabalhando numa harmonia plena, cada um executando a sua função. Quando dá um problema, desarmoniza toda a cidade. Não adianta trazer um advogado novo só, ou uma loja de ferragem nova, entendeu? Que é o dar o prebiótico ou probiótico, entende? Você tem que reharmonizar toda a cidade. Então, na verdade, não adianta um tratamento, vamos dizer assim, específico. Você tem que fazer uma reharmonização geral. E as bactérias, elas se multiplicam numa velocidade tremenda. Basta ver que se uma pessoa entrar uma bactéria, ela pode morrer daquela bactéria se ela não tiver uma defesa boa. Em 72 horas ela morre pelo número de bactérias que se multiplicam, porque elas se multiplicam numa velocidade tremenda. Então, o que eles viram? Bom, se as bactérias se multiplicam numa velocidade tremenda, e dá uma ou outra não resolve, e elas têm que se acertar, nós temos que achar um meio que faça com que elas se autorregulem. Entendeu? A cidade tem que ser... Não vem de fora meter o bedelho na minha cidade. Você não entende como é que a minha cidade funciona. Ela vai se auto-organizar, desde que você nos dê condições. Ou seja, se você dá condição, eu me reorganizo como cidade. Entendeu? Então, o intestino tem capacidade de se reorganizar. Tá? E, obviamente, o que se sabe é que quando você dá as condições, e isso é uma lei da natureza, que vem lá da física, é quando você dá condição, o sistema tende a se reorganizar para o estado de saúde. O estado natural do corpo é a saúde, o estado natural do corpo não é doença, porque senão nós todos já teríamos morrido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o estado natural é a doença. Então, se você dá condição, o corpo volta para o seu estado natural de saúde e o intestino também, tá certo? Bom, então hoje se sabe que você precisa ter uma reorganização. E aí eles foram começar a estudar quais são as coisas que melhor reorganizam naturalmente essa turma toda que mora nessa cidade chamada intestino, que é a nossa amiga microbiota. E o que eles acharam? Bingo! Os fermentados. Que já é que está na página 15 aqui, ó. Os fermentados, entendeu? Tá certo? Claro que eu não vim pela história dessa que eu estou contando, que é a história da investigação. Aí eu quis trazer a história dos fermentados, para mostrar assim, olha, nós seres humanos já não precisamos desses cientistas novos, entendeu? Que se acham, né? Estou inventando dó, ré, mi, fá, sol. Não, coração, nós já tocamos flauta há 10 mil anos, entendeu? Vou ensinar dó, ré, mi, fá, sol aqui, entendeu? Assim, botei a história dos fermentados para ver como os fermentados vêm acompanhando a história da humanidade, tá? Perfeito. Então, uma coisa para contar, então, vou falar da história dos fermentados, assim, que é muito interessante. Por que os seres humanos comeram
comem fermentados praticamente, quase desde a pré-história, entendeu? Desde o Egito Antigo, na China Antiga, eu coloquei algumas coisas interessantes e tal. Por quê? Porque você imagina, para o ser humano evoluir, você precisa digerir, ou seja, se alimentar com facilidade. Então, a comida tem que ser comida facilmente e digerida facilmente para que possa chegar nas minhas células e me alimentar. Se a coisa for difícil, o meu desenvolvimento do corpo humano, do cérebro humano, que vem se desenvolvendo, fica difícil. Eu não sei se não dá para perguntar para todo mundo aqui, mas imagina assim: se você já pegar o trigo em grão, o trigo em grão é uma pedra. É uma pedra. Façam esse teste. Vão no mercado, mercado público geralmente tem, e olhem lá o grão de trigo. E tenta botar na boca e comer. É uma pedra. Você vai precisar ficar mastigando 2 horas para que quebrando. Então você vai ficar 2 horas para comer uma colher de sopa de trigo. Tu tá entendendo? Tá? Então, o ser humano, como é muito inteligente, disse, pô, precisa achar um jeito. Claro que foi por observação, né? Que eles viram na natureza e adaptaram. O que se viu? Que se você. Como é que a natureza. Eles viram assim, como é que a natureza quebra, né? O trigo. Isso, eu não vou contar a história, é a fermentação. Quando você fermenta o trigo, ele fica bem macio, bem fácil de ser digerido rapidamente. Qual é o exemplo disso? O pãozinho, o macarrão, né? Tudo isso você come papão. Tudo aquilo ali é o trigo fermentado. Você põe ali, vai fazer a massa do pão, você deixa ali crescendo. Vou botar a massa do pão, mistura com fermento, bota ali 2 horas, puf, já fermentou. Ou seja, o que é aquela fermentação? A fermentação é a quebra. Aqueles elementos fermentativos quebram, tá? Que é a fermentação, quebram todo o nutriente para absorver. Então, vocês vão ver lá na história a história da cerveja, que é fermentada, o vinho é fermentado, o pão é fermentado, o queijo é fermentado. Então, você tem a fermentação como uma coisa que. Olha quantos milênios nós comemos queijo, nós tomamos vinho, nós tomamos cerveja, nós comemos pão, tudo é fermentado. Então, a fermentação é um processo que vem nos acompanhando há muito tempo, porque ela quebra os alimentos e facilita com que nós os alimentemos. Tá? Mas, tá, e se não tiver. Doutor Irineu, se não tiver pão e eu tiver que comer a comida, como é que eu fico, né? Então, nós temos dentro do nosso intestino esses milhares de bactérias, tá certo? E elas estão ali num processo que a gente chama simbiose, né? Que é o sistema de troca, tá certo? Que você vai dar comida para essas bactérias, e, em troca, elas vão quebrar a comida para você. Como é que essas bactérias quebram? Então, aí vão os dois tipos. Claro que tem milhares, mas a gente pode mais ou menos separar em dois grupos, dois grandes grupos de bactérias. Você tem as bactérias que fazem isso para nós. Em vez de fermentar aqui fora, elas fermentam lá dentro. Então, elas quebram os alimentos, fermentando os alimentos, quebrando os alimentos para nós. O processo de fermentação é o processo de quebra. Assim como você quebra o trigo aqui fora para fazer cerveja ou para fazer pão, tá certo? Você quebra ele lá dentro do intestino. Aí, então, assim como tem bactérias aqui fora que fazem isso, você tem as que tem lá dentro do intestino que fazem isso. Então, essas bactérias são as bactérias fermentativas. As bactérias fermentativas, então, têm duas características. Elas quebram para nós os alimentos no processo de fermentação. E aí, por que elas quebram no processo de fermentação? Porque, na verdade, elas estão comendo. Entendeu? O sistema delas de comer, as enzimas digestivas destas bactérias são enzimas fermentativas.
fermentativas. Então, essa bactériazinha, o suco, que nem a gente tem suco gástrico aqui, né? O suco gástrico delas é um elemento que faz fermentação. É uma enzima fermentativa. Então, ela fermenta e quebra. Então, não só nós, olha que legal essa simbiose, não só nós comemos a comida já quebrada por elas, no processo de fermentação, como elas também só comem coisa fermentada. Entendeu? Isso é importante guardar. Então, a bactéria que fermenta para nós o nosso alimento, para nós podermos absorver, ela mesma também só come coisa fermentada. Tá? Então, ela fermenta para ela, e aí, come muita coisa, ela deixa uma parte de lado, e nós então ela come um pouquinho e nós comemos mais. Porque o poder de fermentação é muito grande. De novo, voltando, você bota lá um pouquinho de farinha, em uma hora que você deixou ali, ela, né, triplicou. Entendeu? Então, ela não consegue, aquele pouquinho de pozinho que você botou, não comeu tudo aquilo, né? Ele comeu um pouco, mas ele fermentou tudo, entendeu? É assim que faz lá dentro. Então, elas comem fermentado e elas nos dão a comida fermentada para a gente absorver. Então, o mundo ideal é esse, né? Todo mundo feliz, tá certo? Fermentado, fermentado. Bom, mas nós não temos só bactérias, eu vou voltar para isso, tá? Nós não temos só bactérias fermentativas, nós temos um outro grupo, tá certo? Tá? Parece política, né? Mas não vou entrar nesse detalhe, deixa quieto. Deixa quieto. Aí tu tem a turma que quer alimentar, que trabalha para fermentar, para fazer o bem. E tu tem a outra turma, né? Tá certo? Esse outro grupo de bactérias são as chamadas bactérias putrefativas. Entendeu? Tá certo? Na verdade, desculpa eu dar uma escapadinha aqui do tema, tá, Gilberto? Mas eu acho interessante para as pessoas conhecerem, né? Porque todos nós temos, todo mundo aqui tem que conhecer. Quanto mais soubermos, mais poderemos responder as perguntas, né? Sem dúvida. Pensa assim, olha aqui, ó. As putrefativas são malvadas? Não. E eu vou explicar por quê. Existe uma coisa chamada ecologia. Todos nós aqui queremos coisas naturais, estamos aqui acreditando no zinco, que é um produto natural. Então, nós estamos tendo para nós, ecologia não é só ter carro elétrico, né? É ter saúde dentro de si, né? Então, na ecologia, você tem um lado da ecologia que todo mundo estuda, que é o lado que eu chamo de os seres compositores, que vão compondo e ficando tornando mais complexo. Então, tem aquele bichinho bem pequenininho, que aí vai virar que a plantinha, o rizoma, aí a plantinha, aí vem a planta maior, aí vem um bichinho que come aquela planta, aí vem um bicho maior que come aquele, aí vem o coelhinho que come aquela plantinha, aí vem o lobo que come o coelho, aí vem o leão que come o lobo, vai indo assim, né? Vai começando lá na plantinha, acaba lá no elefante, no leão, tá certo? Bom, esse é o lado que a ecologia estuda, né? Os seres da natureza, mas eles esquecem de uma coisa. Quando morre o leão, que está em cima da cadeia alimentar, ou o elefante, o rinoceronte, que estão lá no topo da cadeia alimentar, nós somos um cemitério de elefantes e rinocerontes? Não, tem que desmanchar. Alguém tem que desmanchar o rinoceronte, alguém tem que desmanchar o leão, que morreu. Então, aqui entra outro lado da cadeia ecológica, que é a cadeia da decomposição. Você tem que compor e agora você vai decompor, ou seja, desmanchar. Então, você tem o decomposição. A decomposição, em vez de ser do pequenininho para o grande, é do grande para o pequeno. Primeiro vem o abutre, vem a hiena, vem o chacal, come tudo, aí vem as formigas, os ratos, as baratas, e aí vai chegando lá nas bactérias, entendeu? E vai chegando até e essas bactérias que decompõem, elas são as bactérias putrefativas. Quando você vê um bicho morto, aquele cheiro que você vê, está o cheiro de podre, está apodrecendo. Na verdade, aquelas bactérias estão desmanchando ele. Então, você tem as bactérias que são do lado da composição, do lado da vida, que faz a vida ficar mais complexa, que são as fermentativas. E você tem as bactérias que vêm para o lado da morte,
que vão para decompor, para desmanchar, para voltar lá, para virar elemento, para voltar para cá, né? É o ciclo da vida, né? Do Rei Leão, né? O ciclo da vida, né? Então, da bactéria fermentativa vai até o leão, e do leão vai para a bactéria putrefativa que termina de desmanchar ele. Tu entendeu? Tá? Então, por isso que a gente tem bactéria putrefativa, porque tem coisa que está com energia de morte, que está morta dentro de nós, que não é, então as bactérias putrefativas têm que estar ali em pequena quantidade para decompor aquilo que não é para nós absorvermos. Mas como eu sou o ser que estou indo para a vida e não para a morte, a maior parte da minha turma de bactérias tem que ser o quê? Fermentativa, né? Então, fermentativa é para trazer vida e a putrefativa para desmanchar, né? Não é para trazer morte, mas é para desmanchar o que está morto. Desmanchar o que está morto. Então, esse é o balanço ideal. Eu tenho 80% de fermentativa e 20% de putrefativa. O número não é bem esse, mas é só um número, né? Tá certo? Porque eles não conseguem definir, porque isso oscila tanto, né, que não existe um número absoluto. Bom, ok. Qual é o problema? É que com o estilo de vida que nós temos, os alimentos hoje não são alimentos para a vida, entendeu? Quando você come ultraprocessado, né? Aqueles produtos industrializados, cheios de produto químico, aquele óleo de soja, com aquela água cheia de cloro, com aquele alimento cheio de veneno e agrotóxico, tudo isso aí é elemento que é para fermentar e nós absorvemos? Ou é produto que é morto e que tem que ser desmanchado? É produto que é morto e tem que ser desmanchado. Então, o que acontece? Conforme o estilo de vida, isso foi observado, que quanto pior o estilo de vida da pessoa, mais ela come coisas que são para ser desmanchadas e eliminadas. E isso faz crescer as bactérias putrefativas. E começa a diminuir a fermentativa. E aí E aí o que acontece? Como essa turma é a turma para desmanchar, para destruir uma agressão, o que o sistema nosso lê? Tem uma coisa para ser destruída porque é agressiva. O que o nosso organismo faz automaticamente? Volta para a página anterior, inflamação, inflamação, inflamação. Entendeu? Aquelas inflamações que nós conhecemos, né? No começo que falei, sempre que houver uma agressão bioquímica ou biológica, o organismo vai fazer uma inflamação para ficar desmanchando. Então, aqui nós temos isso. Nós temos produtos químicos que são agressão bioquímica, aumenta as bactérias putrefativas, que também, para o nosso organismo, são agressoras, porque elas são para desmanchar tecido e não para fazer tecido. E aí você tem agressão biológica e bioquímica ao mesmo tempo, de uma maneira permanente, todo dia, naquela Coca-Cola, naquele bacon, naquele X, naquele biscroque, exatamente, supermercado. Aí você está todo dia botando inflama, 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 inflama. E aí você entra num processo de inflamação crônica de baixo grau. E aí você não sabe por quê. Passei embaixo de uma escada, caiu um Alzheimer. Passei embaixo de um edifício e caiu uma artrose. Virei a esquina e apareceu uma aterosclerose. Não! Você vem cultivando com carinho, dedicação e amor o jardim da sua doença, entendeu? Tá certo? Então, assim, bom, então tem que reverter isso, né? Tá certo? E todos nós aqui, independente da questão do negócio, né? Que vai ser uma consequência natural, né? Uma consequência natural, nós queremos ir para a saúde, entendeu? Eu não quero estar mancando com Alzheimer, entendeu? Respirando mal e caminhando, andando com artrose, respirando mal nessa andada com uma respiração crônica, entendeu? Tendo perdido o dedo do pé, o meio pé por causa da diabetes, e a visão por causa da diabetes, e ainda nem me lembrar que está acontecendo tudo isso com isso, porque eu estou com Alzheimer. Não dá. Não é nenhum de nós que é isso nem para nós, nem para nossos amigos, nem para nossa família, nem para ninguém. Então tem que reverter isso.
Então tem que reverter esse quadro. Tem que reverter esse quadro da questão química e tem que reverter esse quadro da questão dessas bactérias putrefativas que estão irritando o sistema imunológico. E se tem muito dela, ainda tem pouca comida entrando, porque tem pouca fermentação e pouca bactéria fermentativa para fermentar a nossa comida e nos dar comida boa. Então, só tem agressão e não tem alimentação. Bom, como é que nós vamos virar isso? Aí voltamos lá, naquilo que nós falamos antes. Então, nós sabemos que a nossa bactéria fermentativa, assim como ela fermenta, ela se alimenta de fermentado. Opa! Então, o que se viu? E eu botei trabalhos, eu já pus isso na primeira aula lá no pré-marketing, eles viram que se você der um fermentado ótimo, por pior que seja a situação das tuas bactérias fermentativas, elas podem estar lá no cantinho, tudo é putrefativa, só tem um pouquinho de fermentativa. Se você der alimento para ela, entendeu? Ela... Shazam! Faz Shazam, entendeu? Perfeito. Entendeu? É o Popeye comendo espinafre, né? Lembra que ele comia espinafre? É a espinafre do Popeye. Elas conseguem se multiplicar, como eu falei, elas se multiplicam rápido, elas se multiplicam rapidamente. E elas criam um ambiente fermentativo. Então, assim, aí eu comecei a ler trabalho. Então vocês entendem que a questão do fermentado ele tem esse grande poder. Não só de quando você come o fermentado, você já está dando fermentado para você, mas você também está dando fermentado para as bactérias nossas fermentativas. Então, você está indo maravilhosamente. Muito bem. Aí eu comecei a olhar trabalho científico, né? Aí os trabalhos científicos, uma característica de trabalho científico é você isola um elemento para estudar, porque se você tiver 20 elementos, você não consegue avaliar o que está fazendo o quê, né? Então, os trabalhos científicos são feitos geralmente com um elemento de cada vez. Aí eu comecei assim, aí eles viram fermentado de maçã fermentada. Foi maravilhoso para tal coisa. Eu não me lembro agora, né? Foram dezenas de trabalhos, eu não vou me lembrar. E aí outra, fermentado de chá verde. É bom para tal coisa. Fermentado de cereal tal, é bom para tal coisa. Então, o que eu percebi? Que cada fermentado, cada alimento, cada tipo, vamos ser claro, cada tipo de alimento, quando fermentado, ele é bom para uma coisa. É como se ele pegasse um aspecto, entendeu? Esse é bom para isso, esse fermentado é bom para isso, esse fermentado é bom para isso, esse fermentado é bom para isso. Bom, fiquei louco, né? Vou ter que comer 50 coisas por dia fermentado. Vou passar o dia só comendo fermentado. Não tem como, né? Então, aí você vê como está indo, como o Zen Juice é uma coisa assim que, entendeu? É impressionante. É impressionante, é uma casualidade absurda. Entendeu? E aí, cara, veio o Zenko Juice, que ele tem 80 e poucos alimentos, entendeu? Então, é bizarro, né? Assim, né? Por isso que quando eu olhei o Zenko Juice, eu digo, meu Deus, é muita coincidência positiva numa coisa só, né? Porque aí cai os estudos que estão acontecendo, a questão de que hoje está se vendo que a melhor coisa para dar é fermentado. E aí toma kombucha, que é bom para não sei o quê, outro toma não sei o quê, mas é coisa de uma coisa só, entendeu? Então, às vezes o cara toma, eu tomei kombucha, melhorei. Quer dizer, tu tomou só de uma coisa, melhorou. Imagina se você tomar de 80. E mesmo assim, e ainda tem outra coisa. Se você pega um kombucha, você abre. Eu sempre brinco que kombucha é a champanhe de quem não bebe álcool, né? É que é verdade. Ele é cheio de bolinha. Né? Por quê? Porque ele tá no começo, é uma fermentação inicial, entendeu? É uma fermentação inicial. A fermentação, olha só que interessante. Até isso é uma coisa que perguntaram essa semana de novo. A fermentação começa. Se você for fazer massa, macarrão tal, claro que o macarrão, o trigo já tem carboidrato. Se você for fermentar uma coisa que não tem carboidrato, ou tem muito pouco, muito espalhado, você tem que botar o fermento com açúcar. Não sei se quem cozinha sabe. Quando você começa, você bota lá,
né? A farinha que você quer, ou seja lá o que você quer, geralmente é uma farinha, você bota água, ovo e bota e você bota o fermento, e tem que botar, muitas delas tem que, quando não tem açúcar na própria estrutura, você tem que botar açúcar. Por quê? Porque as bactérias fermentativas, a primeira coisa que elas comem é o açúcar. O açúcar, sabe o motor de arranque do carro? Quem dá o motor de arranque, quem começa o processo de fermentação é o açúcar. Por isso que no Zenco foi posto açúcar, para dar o start. Bom, o que significa isso? Significa que o açúcar, prestem atenção, o açúcar iniciar a fermentação significa que a primeira coisa que as bactérias comem é o açúcar. De novo, a primeira coisa que as bactérias fermentam e desmancham é o açúcar. Se a primeira coisa que as bactérias comem, fermentam e desmancham é o açúcar, a primeira coisa que desaparece do jogo é o açúcar. Então, no segundo momento, não tem mais açúcar. Entendeu? Tá? Claro que na garrafa tem que botar. A garrafa está escrito o que foi posto no início, não o que saiu no fim. Entendeu? Tá? Então tá lá, botamos açúcar para iniciar, tem lá açúcar. Significa que quando você está tomando o Zenco Juice, você está tomando açúcar? Não, porque o açúcar é pouca quantidade, foi só para iniciar e foi a primeira coisa que foi papada pelas bactérias. Já não existe mais. No segunda, 5 dias já não existe mais. Ela é transformada, olha, em álcool e depois esse álcool é desmanchado também. Entendeu? Tá certo? Se você pegar no primeiro dia, se você pega. Por isso que a kombucha tem aquele coisa parecida com álcool, né? Porque ela forma alguns derivados de álcool, assim. Mas também é a segunda coisa que vai. Então, você pegar um mês depois, não tem mais nada. E a fermentação do Zenco, ela é uma fermentação de 6 meses. Portanto, é uma fermentação completa. Já terminou. Então, já foi tudo desmanchado. Dos elementos iniciais. Agora, o que você tem ali é um composto fermentado que tem, e que significa que ele é um composto totalmente quebradinho, prontinho, só para absorver e para alimentar as bactérias. Então, lembra, a primeira coisa que ele faz é alimentar a nossa microbiota fermentativa, que vai se tornar a maioria. E é nisso que a gente bate, porque você vê que uma quantidadezinha desse tamanhinho, todos os dias, né? Você tem que manter elas bem alimentadas, tem que ser diário, tá? Por que tem que ser diário? Porque a nossa vida é uma porcaria, né? A gente está sempre comendo mal, tá certo? Eu que sou natureba, que só como comida orgânica, faço a comida em casa, minha esposa é nutricionista funcional, nossa comida, blá, 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 eu tomo todos os dias e faz diferença. Então, assim, você consegue dar aquela nutrição, você dá a nutrição perfeita para tuas bactérias intestinais e elas não precisam de muito. Elas precisam de pouquinho, entendeu? Tá? Mas, claro que aquilo espalha. E uma parte o teu organismo já absorve. Isso faz com que você tenha é como se você tivesse já um shot, né? Hoje está muito à moda o shot. A minha esposa é nutricionista funcional, está sempre dando shot de coisas, shot de isso, com aquilo, com aquele outro. Hoje o shot está em alta. Então, shot o que é, né? Aquela bebida, o traguinho aquele, né? Vou dar um shotzinho de cachaça, né? Pá! Sim. De cachaça. Está dando shot de... Então, qual é o shot perfeito? Pô, aquele que tenha mais elementos. Bom, qual é o shot que eu conheço que tem mais elementos? É o Zenco Juice. Então, quando você está tomando Zenco Juice, além de estar alimentando as bactérias, você está alimentando você mesmo, né? É um shot matinal, né? Eu gosto de tomar de manhã, pelo menos pode ser qualquer horário e tal, mas eu gosto de tomar de manhã, é um shot matinal de saúde para mim, né? Então, assim... Então, só para complementar, Guineu, só para... Como nós estamos falando de Zenco Juice, eu queria passar só tudo que você falou até agora, que já está nesse material, ó, tá vendo? Aqui na página 15, o assunto começa em histórias fermentados, na página 23, que é os benefícios, e depois na página 31 vem aqui os Zenco Juice, depois a gente vai falar daqui a pouco sobre a página 36, que são as pesquisas, né? Mas assim, aqui você tem, ó, tudo que o Leo está falando, ele vai estar aqui, ó, sobre desde o primeiro item lá, quando fala em saúde,
Depois, quando fala assim, inflamação crônica de baixo grau, que o Irineu explicou, está aqui, ó. Está aqui, tudo isso aí está aqui nesse. Esse aqui é um link, entendeu? Aqui você tem um link que você pode clicar nesse link e vai para uma página. Acho que se eu clicar aqui, ó, acho que vai abrir para vocês, ó. Abriu uma página, tá vendo? A página está em inglês, mas você consegue traduzir, tem vários recursos para você traduzir aí, né? Eu botei Associação só uma coisa, eu botei só um em cada texto, porque podia botar exatamente. 10 em cada texto. Aí não dá, não. Não, e tem vários, não, e tem vários. Então você tem todas as Sim. referências aqui, ó, na Nature, que é uma outra revista também. Essa aqui é interessante, não sei se é exatamente esse, mas teve um que eu vi, eu entrei em todos os links, mas vamos ver se é esse link aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Esse aqui, vamos ver, acho que é esse aqui, ó. Bom, ele vai falar, deixa eu arrastar isso aqui para cá, ó. Aqui vai falar SI é sistema crônico, né? Sistema crônico. Isso aqui, ó. Isso aqui é interessantíssimo. Vocês Não conseguem está ver essa aparecendo imagem, né? aqui. Não está Não aparecendo aqui. tá? Não, troca. Não apareceu para vocês? Não aparece aqui. Deve Tá, ter bom, aparecido. quando clica aqui para mim aparece que tudo bem, mas quando você clica nesse link aqui, voltou para a tela, né? Está aparecendo. Está na tela, estamos na tela Tá. do. Então, quando você clica nesse link aqui, ó, Vai cada link aparecer o vai artigo. clicar. Exatamente, vai aparecer o artigo. Nesse artigo aqui, dessa página 6 que está aqui, ó, que é essa página 6, né? Esse artigo aqui, vocês vão ver uma coisa muito, muito interessante, que é uma engrenagem. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, cliquem lá, uma engrenagem, que ela vai olhando do menor para o maior até as doenças crônicas e começa a desbiose. Da desbiose vem todas as causas da desbiose. E aí está numa Isso. engrenagem. Então, uma coisa vai piorando a outra, aí tudo faz com que aquilo ali ela vai se encaixando e vai piorando o estado de saúde de uma pessoa, né? Aí está falando desses artigos. Então, ó, continua aqui, aí vai falar de desbiose, está falando de desbiose, microbiota, ele escreveu sobre microbiota um texto bem interessante aqui, mostrando, inclusive, bem didático, inclusive, e colocou sempre um link com alguns artigos de algumas literaturas já publicadas, PubMed aqui, ou então na Nature, sobre este assunto. Né, Só revista top. Só revista top. Então, você tem aí vários materiais, ó, vários links aí, ó, da Nature também, tem vários. Aí vai para o outro tópico, que é a história dos fermentados, que o Lineu comentou agora. Muito interessante está escrito aqui. Né? Tá bem legal, né? Muito legal, desde o Prêmio Nobel, mostrando o passado, a origem da civilização, ó, 6.000 anos antes de Cristo, ó, região do Cáucaso, prova de 6.000 anos de Cristo, o vinho é um deles, mostrando técnicas de fermentação, lá nas montanhas Zagros, no Irã, 7.000 anos, né? Então, aqui, ó, de 7.000 anos a 6.000 anos antes de Cristo, né? Então, a China, o mundo inteiro, você vê. Egito, Babilônia, 3.000 anos, ou seja, muito, muito atrás. Tudo. Uhum. Tudo. Alimento fermentado, aí, o famoso, aí vem o queijo. Então, tem um monte de história de alimentos fermentados que não é uma coisa nova, né? A fermentação é uma coisa bastante antiga que veio nos primórdios aí, né? E que se tornou uma alimentação e um estado de saúde muito melhor. Aí depois você tem todo esse material, os benefícios, aí fala dos benefícios que são dos fermentados. Aqui nesse material você vai ver algo muito interessante, quando ele fala assim dos benefícios que ele comentou agora do kombucha, etc. De não apenas um alimento fermentado, mas sim vários, né? A possibilidade de vários alimentos fermentados, você atingir uma gama muito maior de bactérias assim, né? Aí aqui mostra alguns trabalhos científicos também, aí a conclusão de alguns trabalhos, aí ainda falando sobre os benefícios do fermentado, trabalho coreano, aí vai em vários artigos. Ó. Aí falando também da inflamação, estudo italiano sobre ingestão regular, ou seja, tem um material muito, muito rico de conteúdo. Né, quando fala muito. Tira dúvida, é para tirar dúvida de qualquer pessoa que pergunte para vocês. Eu fiz para vocês terem mostrar. Andar com vocês no passo. E aí o Irineu colocou sobre o Zenko Juice, né, como material. Ó. Ele fala assim, ó, mas por que Zenko Juice e não qualquer fermentado? Equipe científica que estuda a fundo centenas de trabalhos sobre os benefícios fermentados encontrou nos trabalhos que, dependendo do alimento fermentado, a sua ação benéfica é em uma área específica. Então, o cereal fermentado gera alguns tipos de benefícios, os legumes fermentados, outros tipos de benefícios, a fruta, outros benefícios, etc. Então, você, só corroborando com o que o Irineu falou, né? Quando fala Zenko Juice, é o único fermentado feito com todos os grupos de alimentos, contendo mais de 80 alimentos, com frutas, verduras, legumes, frutas, algas, especiarias. Temos a soma de todos os benefícios que os fermentados isolados podem oferecer. Sabemos que a soma de vários componentes amplia as ações dos elementos isolados. Aí é falar do processo de fermentação do Zenko Juice, etc. Tal. E aí nós vamos entrar em pesquisa, né? Que é algo assim, extremamente importante, né? Tocando nisso, que são relatos de pessoas, né?
que têm tomado o Zenco Juice. Eu disse lá no início do nosso bate-papo de hoje, nós estamos ainda numa fase muito embrionária em relação ao produto, em relação ao negócio e à empresa, muito embrionária. E a nossa maior surpresa é que, já numa fase embrionária, pessoas tomando o produto há 2, 3 meses já apresentam sinais e sintomas que já é suficiente para que a gente coloque isso em um material. Claro que esse material ele é vivo, ele é orgânico, ele vai crescer ainda, né? Ele vai aumentar a base de pessoas utilizando o produto, né? Mas aí eu queria que o Irineu comentasse por que tem aparecido esses resultados, né? O que se dá realmente esses resultados. Então, eu vou ter uma tabela muito rica, muito rica, né? Olha, os testemunhos que recebemos resultados do uso em conjunto trouxe pessoas que utilizam, nos estimularam a realizar essa pesquisa, né? Então, uma pesquisa, obviamente, empírica, não é um trabalho científico, não é um trabalho com grupo de controle, nada disso. São pessoas que têm tomado Zenco Juice, que apresentavam sinais ou sintomas e que têm manifestado alguns benefícios. Então, vocês vão ver aqui a tabela, e depois da tabela nós fizemos a tabela geral, e depois o Irineu pegou a tabela e dividiu em grupos, para ficar mais fácil para entender um pouco esse grupo, baseado lá no início da apresentação dele. Então, você tem aqui sintomas que as pessoas têm, percentual de melhora com 60 dias de uso diário do Zenco Juice. Isso aqui eu queria só ratificar, que o Irineu falou. 60 dias de uso diário. Uso diário não é o uso de vez em quando, não é o uso um dia que esqueci, não. O uso diário foi o que o Irineu comentou agora do shot, né? Então, o uso diário é diário. Então, pessoas estão... Que é uma... Para a gente, assim, eu acredito que esse é um dos maiores desafios para a gente em relação ao produto. Porque o Irineu é médico, sabe disso. O paciente marca consulta porque estava com dor. Na véspera, se passou a dor, ele liga lá e cancela a consulta, né, Irineu? Ou seja, a pessoa, quando vai no médico, principalmente alopata, dor nas costas, se na véspera da consulta não está com dor nas costas, ele liga lá e cancela. Então, nós somos muito imediatistas, né? E quando nós fazemos promessas quando estamos doentes, morrendo. Se sarou, nem a promessa paga direito, é mais ou menos assim, né? Então, por cultura mesmo, por cultura imediatista. Então, a gente sabe que o maior desafio do Zenco Juice é fazer com que as pessoas tomem como alimento todo dia. Porque as pessoas tomam remédio todo dia, porque o médico fala, olha, se tiver diabetes, não tomar todo dia, pode ter um choque, pode morrer, etc. A pessoa assusta e toma todo dia, né? Pressão alta, sei lá, ela não esquece de tomar o remédio religiosamente naquele horário. E alimento, a gente não é tão radical assim, né? A gente almoça um dia meio-dia, um dia uma hora, um dia não almoça, a gente tem uma vida muito turbulenta em relação a regras, né? Ou a disciplina. E o mais importante, que nós estamos trabalhando com o produto, é criar nas pessoas essa disciplina. Então, assim, ó, percentual de melhora em 60 dias de uso diário. Então, você tem aqui alergia de pele. Pessoas que têm alergia de pele, melhoraram, 72% diz que melhoraram utilizando diariamente Zenco Juice. Alergia respiratória. Então, aqui na frente você vai ver o percentual de pessoas que espontaneamente têm relatado que melhoraram alguns tipos de sintomas ou sinais que ela tem. Então, tem alergia respiratória, brilho da pele, cansaço, fadiga de energia, é o maior, 38%, cólicas abdominais, dificuldade de concentração, dificuldade de dormir ou sono, também acima de 80%, dificuldade respiratória, dor de cabeça genérica, vamos dizer assim, dores articulares, dores estomacais, estado depressivo, não estou falando da doença depressão, nós estamos falando de pessoas que estavam mais tristes, mais deprimidas, né? Falta de ar, falta de disposição e ânimo, falta de libido, inflamações, intestino preso é alto, mais de 90%, irritabilidade, mau humor, problemas de memória, redução de pressão arterial, também não é curar a pressão alta, né? Eu deixou bem claro na frente, né? Pessoas que têm pressão arterial têm tirado a pressão. Eu tenho recebido vários materiais, pessoas têm tirado pressão arterial e têm reduzido, mas está tomando remédio, vai continuar tomando remédio, que é o médico que deu para ela. Mas ela tem percebido uma redução da pressão arterial, redução na taxa de glicemia, até vários exames que as pessoas têm enviado, inclusive, redução de peso, sensação de tristeza. Isso aqui, ó, são os sinais e sintomas que as pessoas manifestaram e que responderam pesquisa, um percentual de melhora nesse caso, tá? Agora, depois disso aqui, nós temos já isso dividido em tabela. Então, aí, para aproveitar o Irineu, que está aí também não queria tomar tanto tempo de vocês, eu ficaria nesse assunto mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas facilmente, né? Mas o assunto técnico, as pessoas, nem todo mundo acompanha, tem gente que tem que ler, tem que mastigar, tem que absorver, porque o Irineu falando, ele fala do assunto com muita facilidade,
né? E um assunto que está na vida dele, não é no dia dele, na vida dele, né? Saúde, bem-estar, tratamento, ele está no dia a dia dele, né? E nem todo mundo consegue pegar o raciocínio, né? Por mais didático que seja. Mas o que é importante colocar aqui, ó, o cérebro, apesar de ser aproximadamente 5% do peso do corpo, consome 20% de energia. Então, aí justifica por que essa tabela, entendeu? Por que essa tabela aqui? Por exemplo, entendeu? Quando a gente fala em Zenko Juice, qual que é a relação, então, direta que tem nesses benefícios que as pessoas manifestaram? Por exemplo, pessoas falando que têm mais energia, estão menos cansadas, estão com mais disposição. Por que a fermentação no intestino ela tem uma tendência a ter algum estado nesse conjunto de sinais e sintomas aqui? Então, podemos dizer rapidamente três coisas, né? Quando a situação do intestino está ruim, tá? A primeira coisa é, por exemplo, o neurotransmissor, né? A molécula responsável pelo bem-estar principal é a serotonina. E hoje se sabe que 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, tá certo? Ah, mas não tem relação direta com o cérebro. Mas se faltar no intestino, vai sair do cérebro e vai faltar no cérebro, entendeu? Então, quando você melhora a condição do intestino, tá fechado, a condição do intestino, a microbiota do intestino passa a ser fermentativa e melhora a qualidade e com isso melhora a qualidade da parede, porque lembra que a putrefativa gera putrefação, irrita e inflama a parede do intestino. Quando você tem a fermentativa, para a inflamação. Parou a inflamação da parede do intestino, melhora a produção de serotonina. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você está com má nutrição, porque você tem pouca fermentação e tem muita putrefação, falta alimento para o cérebro. E o cérebro, que é 5% do peso do corpo e consome 20% de energia, qualquer falta de nutrição já derruba ele, entendeu? Então você tem essa segunda coisa. E a terceira coisa é, quando tem essa putrefação, essa fermentação, má fermentação, as células, né, que são todas coladinhas, elas têm um velcro entre elas, assim, que mantém essas células todas coladas, né? O velcro rebenta e abre a parede assim, né? Não sei se o pessoal está me vendo, né? Tá? Sim, está te vendo, sim. Então, abre assim e começa a entrar, entendeu? Porque essa barreira, vamos dizer que isso aqui são as células do intestino, tá tudo coladinho ali, né? Funcionando como filtro. Abriu, começa a entrar tudo que é porcaria. Então começa a entrar um monte de toxina no organismo, entendeu? E esse monte de toxina no organismo dá problema. E se descobriu que esse velcro, que o nome dele é zonulina, ele é igual no cérebro também tem igual. E que se descobriu que quando dá problema na zonulina, nesse velcro do intestino, dá problema no velcro do cérebro. Quando dá problema no velcro do cérebro, assim como aqui entra a toxina, lá no cérebro também entra a toxina. Então, você tem três coisas. Você tem o cérebro intoxicado, o cérebro sem nutrição e o cérebro com deficiência de serotonina. Aí você toma o Zenko Juice, melhora. Você não tratou o cérebro, você melhorou a microbiota intestinal. Você fez ela ficar saudável. Quando ela desbiose é quando ela está doente, ela está deformada, né? Biovida, uma vida deformada, desbiose. Então, a desbiose é quando você está cheio de putrefativa e pouca fermentativa. Quando nós damos Zenko e inverte, você fica com um monte de fermentativa e pouca putrefativa, a saúde do intestino melhora, a produção de serotonina melhora, a zonulina fecha aqui embaixo e fecha lá em cima, tá certo? E os nutrientes saudáveis entram. Então, o cérebro come bem, não se intoxica, entendeu? Tá certo? E sobra serotonina. O que vai ter? Vai ser baixa, a sensação de tristeza vai embora, a libido melhora, a falta de disposição melhora, a disposição melhora e o cansaço melhora. É consequência natural disso, entendeu? Tá? Maravilha. Maravilha, Irineu. Aí Muito tem uma legal. tabela Muito 2, legal. você dividiu nos Não damos grupos aqui. remédio. Nós não demos Hã? remédio, né? Você Não, está melhorando, exatamente. entendeu? Tá certo? Exatamente. Você dividiu aqui uma tabela 2 em sintomas neurológicos, né? Que é Mesma dificuldade coisa. de... É Tá. a mesma coisa. É a mesma. Memória também? Também por conta disso, né? Por conta da nutrição do cérebro, né? E se eu desintoxicar o cérebro e melhorar a nutrição, tá certo? Uhum. A tua memória vai funcionar melhor.
E Tá. Dormir desinflama. também? Eu acho que é porque Inflamação crônica. Inflamação, o cérebro fica com inflamação crônica. Hoje se sabe que Alzheimer, Parkinson, essas doenças são inflamação crônica de baixo grau. Então, isso tudo aqui é o pré-Parkinson, pré-Alzheimer, entendeu? Então, Entendi, se né? você melhora lá, desinflama o cérebro, melhora tudo. Melhora Tá. tudo. Outro grupo que você tem aqui na tabela 3, sistemas emocionais, que fala de humor também, irritabilidade, né? As pessoas queixam muito disso, de estar facilmente, Irritado. se irritando facilmente, né? A É, vida da pessoa não era assim, pessoas que não eram irritadas, mas se irritam muito facilmente também. Tem isso muita... fica por conta. Assim, aí soma duas coisas. Aquela falta da serotonina, que é que dá a sensação de bem-estar. Então, se eu tenho Ah, pouca sensação de bem-estar, eu estou mais irritado. E outra coisa que a inflamação, ela sempre ela chama para o jogo a suprarrenal, o cortisol, a adrenalina. Está entendendo? Então o cara tá adrenalina e cortisol é como se fosse uma adrenalina crônica, sim. tá? Para não Aham, ficar dando aula de hormônio aqui, né? Adrenalina todo mundo sabe que agita, né? O cortisol também agita. Então o cara tá ali, né? Tá pilhado, entendeu? Então ele tá. E aí então ele tem uma coisa que pilha ele e não tem a serotonina que acalma. Esse desbalanço deixa ele irritado, entendeu? Aí, quando tá. esgota, quando é crônico, quando o quadro vai cronificando, aquilo vai Uhum, esgotando e o cara vai entrando em depressão. Então, quando você melhora, melhora entendi. tudo. Então, você vê que você tirando a causa lá atrás, né? Tá certo? Melhora muito. Tá. Então, É conseguir fazer, tá? Você tá com aquele cunhado alcoólatra na tua casa comendo a comida. Você consegue mandar ele aham. embora e sobrar comida, a vida melhora, né? Não, sem dúvida. Tabela 4, Aurineu, você pode ver, vocês vão olhar depois desse material, que ele escreve alguma referência, depois tabela 4 são sistemas metabólicos. Então, percentual de melhora, pessoas citaram, redução de peso, redução de glicemia, né? É, porque por conta disso, né? Porque quando você tem também, uma das coisas que se sabe que a inflamação crônica, ela gera uma que a gente chama de resistência à insulina, e a resistência à insulina é que causa diabetes, entendeu? Tá. Então, quando você reduz isso, né? Quando você reduz melhora o ambiente, reduz a inflamação crônica de baixo grau, esse é o grande negócio, né? Você não está dando remédio para inflamação, você está melhorando, tirando a agulha. Lembra a agulha do dedo que eu falei no começo? Você tirou a agulha do dedo, entendeu? Ou botou o cunhado para fora. E Entendeu? aham, Você melhora, aí você baixa a resistência da insulina, a insulina volta a funcionar, a insulina bota o açúcar para dentro da célula, tua glicemia a glicemia melhora. cai. Esse Aham, açúcar não vira gordura, sim, portanto você perde peso, entendeu? também. E uma das coisas que tem aparecido bastante para a gente, entendeu, é médico que, isso fora do Brasil, então, provavelmente no Brasil já deve ter também, médico que faz a bariátrica, Uhum. tratando primeiro desbiose 3 meses antes de fazer bariátrica. Existe já alguns médicos que têm feito, que fazem cirurgia da bariátrica, que fazem primeiro um tratamento de desbiose da pessoa, depois a bariátrica faz de novo, continua ainda cuidando da desbiose da pessoa, entendeu? E tem um médico no Brasil, esse já é brasileiro, eu sei que ele tem feito isso, aquilo que você falou, né? De uns anos para cá, ele trabalhava de uma forma. Agora ele trabalha de uma outra forma, porque foi descoberto coisas talvez mais inteligentes. Então, esse médico me chamou muita atenção, porque ele falava assim, era médico de muito controle de peso, mas nutrição, etc., e dava lá para a pessoa o que as pessoas tinham que comer. E ele dava como médico, como tabela nutricional, come isso, etc. Tal. Normalmente, quem quer perder peso, quando vai em um médico ou um nutricionista mais tradicional, vamos dizer assim, tudo que está naquela lista do que pode comer é tudo que a pessoa não gosta de comer, normalmente, né? Tudo que ela não gosta de comer, tudo que ela gosta de comer não está naquela lista, né? É uma salada, é folha, é um peito de frango, não sei o que lá, baixa caloria, etc. E ela queria comer a fritura, queria comer o chocolate, queria comer o doce, mas não está na lista dela não tem isso. E aí chega-se à conclusão que a pessoa, às vezes, que ela emagrece, e aí não tem todo um equilíbrio emocional ou atividade física, etc., volta a engordar, ela chega à conclusão que prefiro ser gordo feliz do que magro infeliz, né? Claro que é um jargão, mas é um comentário para chegar onde eu quero chegar nesse médico. O que ele faz? Isso a gente vai atrás, e eu acho que é muito válido isso.
A pessoa vai nele hoje, ele não mexe absolutamente em nada na alimentação da pessoa. Nada. Nada. Ele não mexe em nada. Você vai continuar comendo o que você vai continuar comendo, o que você come. Eu só vou entrar com tratamento de desbiose. E qual que é a conclusão que ele tem feito? Ele tem feito o seguinte, aquilo que você estava falando. Quando você aumenta a quantidade de bactérias, diminui as bactérias putrefativas, mas bactérias no sentido de boa, má, vamos dizer, e aumenta as fermentativas, o seu organismo, ele conclui isso, não é científico, né? É observação. O seu organismo, ele passa a pedir mais alimentos mais saudáveis. E mesmo comendo alimentos não tão saudáveis que você já comia, você sacia com menos. Então, o que ele faz? Ele faz com que você não muda a dieta alimentar por um período inicial, e depois, quando o seu organismo já está mais equilibrado, aí ele começa com o nutricionista melhorar um pouco o alimento. Então, já que você está comendo melhor, então vamos comer melhor ainda, vamos selecionar melhor o que você está comendo. É muito interessante isso, porque vai justamente de encontro àquilo que você estava falando, né? Se você aumentar a quantidade de bactérias que são fermentativas, naturalmente, ela não sobra muito espaço para as bactérias putrefativas, né? Ou seja, não sobra muito espaço para você continuar comendo muito doce, muita gordura, muita fritura, não sobra muito espaço, porque as bactérias que estão te pedindo aquilo são as bactérias fermentativas, né? Então, é um dado muito interessante e que a gente vai atrás desses profissionais daquilo que nós estamos falando, né, para fazer esse simpósio, esse congresso, etc. Pessoas que vão se unir a esse assunto que nos interessa bastante, até para como conhecimento das pessoas, né? Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho um tipo de trabalho que eu faço. A nutricionista e um psicólogo para emagrecimento. Legal. Entendeu? Sem Por dúvida. quê? Porque eu trabalho assim também. Eu trabalho toda a normalização da bactéria, porque quando você tem um monte de putrefativa, ela pede a comida para ela. E Sim. como nós temos 30 trilhões de células, e tem 30 trilhões de bactérias, se elas forem 30, se metade de você, que é a bactéria putrefativa, está pedindo Está pedindo. X-bacon, você tem vontade de comer X-bacon. Se você troca a tua metade de você para fermentativa, né, que gosta mais de cereal integral, você vai para o cereal integral, entendeu? Então isso melhora. O que a gente faz é o que é. Claro, eu trabalho essa parte, né? E regulação de hormônios também que eu faço, porque também se faltar hormônio a coisa não funciona. A nutricionista trabalha o alimento e o psicólogo vai trabalhar as questões psicológicas. Só que não é psicoterapia tradicional. É o maior especialista em hipnose do Brasil, entendeu? Por quê? Na hipnose ele tira a compulsão do doce, na hipnose ele tira entendeu? A ansiedade que leva você a comer, tira o auto-boicote, né, que faz você não se permitir ser magro, entendeu? Então, esse aspecto também. Claro que quando eu dou o Zenko Juice, né, ele agradece muito quando eu dou, pô, depois do Zenko Juice melhorou, facilitou, entendeu? Eu precisava de 8 sessões, eu faço em 5, porque o cérebro, ali, as coisas anteriores melhoram, Sem entendeu? dúvida. A ansiedade melhorou. Então, ele diz assim, nossa, com o Zenko ficou mais fácil, não? Não é que eu hipnotizo mais fácil, mas eu tenho menos coisa, fica muito mais fácil. Porque o cérebro não está irritado, o cérebro não está sofrendo. Então, assim, vou te dizer que melhorou. Para mim, que faço esse aspecto, né, somente da população, da metabolismo, melhorou a minha nutricionista, que sofre menos para trocar, e melhorou o meu psicólogo, que quando na hipnose ele dá muito menos trabalho para tirar a ansiedade, a compulsão e o auto-boicote, entendeu? Maravilha. Então, a minha experiência no nosso grupo de trabalho, que a gente já tinha sucesso e agora está ficando muito melhor, está ficando mais barbada, vou te contar. Bom, aí tem uma outra tabela aqui, 5, nós falamos em problemas gastrointestinais, que são dores, constipação intestinal e cólicas abdominais, mas aí está diretamente relacionado a justamente esse tipo de bactérias. Essa pergunta pode fazer para qualquer um que está aqui, que todo mundo já sabe essa Já resposta. sabe, né? Essa aqui já não precisa perguntar para mim. E, ó, então, você viu que esse material ficou grande, tá na página 46 aqui, ó, 47 agora. Mas é para dar material para o pessoal, né? É para dar material pessoal, É né? material maravilhoso. E aí nós estamos falando melhoras em problema circulatório. E a tabela 7 que nós falamos, que aí o Geneu já falou bastante desde o início sobre inflamações Crônica de baixo grau. crônica de baixo grau, pessoas por que tem melhorado, doença respiratória também. Respiratória, falta Tudo de ar. isso aí é inflamação crônica de baixo grau. Tudo isso aí é inflamação crônica de baixo grau. Depois tem sintomas dermatológicos, brilho de pele, alergia de pele. Né? Brilho de pele é uma coisa realmente muito
é interessante o relato que pessoas têm falado sobre isso, porque as pessoas não percebem, a outra pessoa percebe nela, né? Nossa, você Olha faz que bastante na interessante. pele. Deixa eu te contar uma coisa interessante, né? Eu até te passei, eu acho que eu até te passei. Tem uma nutricionista muito importante aqui no Brasil, né? Que ela tem um problema de dermatite, está com problema de dermatite e tal, Sim, e está no primeiro trimestre da gravidez, tá certo? E claro. aí, e eu disse para ela, olha, temos que usar o Zenco, né? Tá certo? Porque ela Uhum. está usando tudo, imagina, né? Nutricionista de primeira linha está usando tudo, nada melhorar. Eu disse, olha, vamos usar o Zenco. Aí ela fez uma observação que eu acho que cabe aqui para todo mundo. Ela disse, olha, o Zenco lá na sua origem tem canela, tem alguns elementos que teoricamente não podem ser usados no início da gravidez, que Gravidez. pode ser abortivo, né, e tal, né, provocar aborto e tal. Bom, a gente não sabe exatamente como é que fica esses elementos depois de fermentados, né? Então, olha, então assim, a princípio, como nós somos a favor da prevenção, né? Então, Claro. assim, primeiro, pelo menos na primeira metade da gravidez, não toma, né? Ou a não ser sob controle do seu, a não ser que o seu obstetra autorize. Mas se for sem autorização do obstetra, não tome na primeira metade da gravidez pelo menos, né, pelo menos eu acho que os primeiros 6 meses não tome com certeza o Zenco. Com certeza não, mas preventivamente o Zenco. Mas ela começou a passar o Zenco na pele, porque não te esquece que nós temos também uma flora bacteriana na pele, Probiótico, sim. É. como tem na Sim, vagina, como tem, sim. entendeu? No nariz, entendeu? Na árvore respiratória. E ela começou a passar e melhorou. Então você Uhum. vê que mesmo todas as nossas bactérias da pele, tudo precisa de fermentação, né? Entendeu? É. De alimento fermentado, que ela passou e mostrou, ó, minha pele ficou boa passando tempo, para vocês verem como não é só a bactéria intestinal, né? Impressionante. É É. que quando você dá, por que melhora aqui quando você toma o Zenco? Porque quando você toma lá dentro, pega na bactéria da pele, melhora todas elas. Todas elas se comunicam. Já existem trabalhos mostrando que todas elas fizeram um trabalho mostrando assim, colocaram uma parede verde de plantas, né? Uhum. E a pessoa com problema de pele, o lado da pessoa que ficava de frente para as plantas saudáveis melhorou aquele lado. Então você vê que Entendi. tem outros, Sim. assim, então, se a pele, se a bactéria da minha pele se comunica com a planta que está lá, imagina se ela não se comunica com o meu Entendi, intestino. claro. Uhum. Então, se você trata o intestino, vai melhorar problema. Não apareceu aqui, mas provavelmente vai melhorar problemas vaginais, entendeu? Vai melhorar problema de pele. Todos os outros lugares que tem problema. Por que melhora o problema respiratório? Porque melhora a bactéria do aparelho respiratório. Então, essa comunicação de todas as nossas bactérias vai fazer melhorar. Melhorou lá os processos respiratórios lá em cima e melhorou a pele aqui. Entendeu? É isso aí. Pode continuar. Bom, não, na verdade, você está falando aqui, já estava até olhando aqui do texto do material, porque assim, terminando a tabela, é essa última tabela, e você vai ver aqui um aviso legal, ó, todas as tabelas acima referem a depoimento espontâneo de um grupo de 5.000 pessoas comuns, têm usado diariamente Zenco Juice. É um alimento fermentado, não tem pretensão de tratar ou curar qualquer tipo de doença, mas contribui para a sua vitalidade. E assim nós encerramos, então, esse material aí com 49 páginas, 50 agora na final, online. Bom, Irineu, eu quero primeiro parabenizar, mais do que agradecer você por ser o meu amigo, mais que agradecer, te parabeniza pela aula que você deu, né? Você é uma pessoa que realmente transforma aí a informação num conteúdo muito didático para todo mundo. Vocês que assistiram até agora, espero que tenham aproveitado bastante. Este material já está disponível, eu já enviei esse material agora, nesse exato momento, para todos os top leaders Safira e acima da The One Life. Então, você pode pedir para ele, então envia para que todo mundo possa ter acesso. Nós vamos colocar depois o link deste material lá no Instagram da The One Life, para as pessoas baixarem também e pegarem esse material. Vamos colocar também lá no escritório virtual como documentos, para as pessoas terem esse material. Então, vocês estão assistindo aí, eu queria que pudesse manifestar aí no chat como gostaram. Eu vi com o Aulão aqui, ó, Aulão, gratidão, doutor Irineu, sensacional, obrigado, doutor Irineu, por suas explicações claras. Show de bola, agradeço. Ou seja, eu não tenho dúvida que todas as pessoas que estão aí vão se beneficiar não só dessa apresentação do Irineu, mas desse material e de ter o Irineu sempre nas nossas apresentações.
Tem gente que está consultando com o doutor Irineu, que eu já sei, que, doutor, me consulta também, né? Segue lá o doutor Irineu no Instagram, @doutor José Irineu, é isso, Irineu? Seu Instagram? Dr. Irineu. DR de doutor. Dr. no Instagram, segue lá ele, faz publicação, vamos encher o Instagram do Dr. Irineu, faz publicação, marca ele, quando aparecer uma coisa do Zenco Juice, ou de algumas patologias que às vezes aparecem, ou de benefício, ou desse material, marca ele, vai ver, ele vai começar a ser marcado aí, um monte de coisa no Instagram dele lá, mas marca ele, sem dúvida. Só peço para você, não vai pedir consulta pelo Irineu, pelo Instagram, tá? Porque às vezes o pessoal é médico, eu tenho um probleminha aqui, marca a consulta com ele. Eu vou te contar uma história rapidinho. Eu tenho um grande amigo que é um gastro, o meu até conhece, o Paolo, aquele que faz transplante de fígado, etc. É um amigo também de bastante tempo. Eu tinha um problema estomacal, né? E aí, por uma questão de ética mesmo, profissional, respeitar o profissional, né? Sabe que você vai encontrar a pessoa na praia e querer que ela te consulte na praia, né? E ele falou, não, vou te falar o que você tem que fazer isso, etc. Aí eu não fiz isso. Eu liguei, falei, não, eu vou ligar no seu consultório e vou marcar uma consulta com você como consulta. Porque a diferença, eu digo para vocês, é a seguinte, é muito diferente você ouvir uma opinião de um médico que quer te ajudar, às vezes está com uma alergia ou tem uma opinião, de que você marcar uma consulta com ele e ele vê você como um todo. O resultado é muito maior, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, por amizade, às vezes, por ter médico, pergunto isso, meu exame está aqui, ou de alguém, etc. A gente tem que saber que o médico também consulta. E não é só porque é médico consulta, porque a consulta vai ser melhor, vai ser uma consulta, né? Não vai ser uma orientação. Então, se quiser marcar consulta com ele, eu nem falei nada com ele sobre isso, mas chama no Instagram lá, ele vai dar um telefone lá, um número lá, e quiser marcar uma consulta com ele, eu acho que vale muito a pena também. Não estou aqui fazendo pagando meu, porque não precisa disso, mas é que eu gosto muito dele, eu sei o quanto ele tem ajudado as pessoas em relação à saúde delas, vai estar aí. Marca Dr. Dr. José Irineu no Instagram. Gostou do material que ele escreveu com todo o amor e carinho, esse material aí desse book? Marca lá, mandou para alguém viu, alguém falou uma coisa, marca o Dr. José Irineu também, eu vou encher o Instagram dele. Eu falo, acho que você arrumou para mim, um monte de gente agora, de seguidor aqui. Mas a gente está numa comunidade, né? A gente está, mais que uma sociedade, é uma comunidade do bem. É a corrente do bem. Uma corrente do bem, porque a gente está buscando as mesmas coisas, a gente quer um organismo mais saudável, né? Então, quando a gente tem um material desse, eu digo para vocês, esse material não vai ficar aqui, e não vai ficar só neste material. Esse material ele vai avançar, né? Ele é um e-book, mas ele vai ter sempre novidades, né? Materiais novos pesquisas novas que vão sendo relatadas, ou publicações novas também, né? Que vão saindo em algum lugar, até que nós possamos fazer esse congresso, esse simpósio, esse workshop com várias pessoas falando desse assunto. Nós estamos realmente num negócio com produto que acertamos muito no produto. Agradeço a Deus por ter esse produto nas mãos, assim, que as pessoas têm podido tomar e manifestaram tantos benefícios. Eu me imagino daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quantas milhares de pessoas nós vamos beneficiar com informação e com conhecimento, né? Mas sempre levando a questão da ética, de ser correto, de não prometer milagres para as pessoas, de fazer que as pessoas usem o produto diariamente. Então, Irineu, muitíssimo obrigado por essa noite. Parabéns pela apresentação. Mais uma vez, é uma alegria enorme estar com você aqui, tá bom, Irineu? Obrigado mesmo. Parabéns a todos aí. Que todo mundo seja abençoado aí. Parabéns para todo mundo, que vocês todos estão trabalhando para o bem das pessoas e vocês vão ser recompensados por isso, né? Em todos os níveis, né? Maravilha. É o meu desejo. Obrigado, Gilberto. Fica com Deus. Irineu, obrigado. Um abraço. Tudo de bom, gente. Um abraço. Fique com Deus Deus aí. Tudo de bom para vocês. Obrigadão. Tchau, gente. Valeu.